Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Pimenta Pod, sempre trazendo personalidades aqui do ABC Paulista. E hoje eu trouxe o Mauro Miyaguchi, presidente do Ciesp São Bernardo do Campo. A gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, network e o próprio trabalho que o Ciesp São Bernardo do Campo desenvolve na cidade. Mauro, muito prazer em recebê-lo. Obrigado por estar aqui depois de várias tentativas. O homem da agenda lotada. Eu que agradeço, Pedro. Na realidade, é uma oportunidade fantástica, né, para disseminar um pouco dessa cultura empreendedora, para falar um pouco das atividades que o Ciesp faz, né, e também para prestigiar, né, você que realmente tem feito um trabalho fantástico para conseguir transformar nossa região e nosso estado aí todo em algo realmente produtivo. Obrigado. Aqui a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. Fazia tempo que eu não dava esse bordão aqui. A gente fala de tudo, menos da vida dos outros. A vida dos outros a gente deixa para falar lá com meus amigos do sarcófago, lá no Riacho Grande. Olha só, ô Mauro, eu queria perguntar para você qual é a força do empreendedorismo em São Bernardo do Campo? Olha, São Bernardo do Campo, a região do Grande ABC, né, especificamente São Bernardo do Campo, até uns 10 anos atrás, ela tinha uma cultura muito forte na questão somente da carteira formal, né, do CLT. CLT. Né? É porque nossos pais, na realidade, foram moldados nessa questão da procura do emprego, né, Pedro? Então, meu pai mesmo veio para essa região procurar emprego. Então, se valorizava muito essa questão da carteira assinada. Sim. E A pessoa entrava numa empresa, ela queria morrer lá, aposentar. Perfeito. Hoje é diferente, né? Tanto que não se falava muito em empreendedorismo, né? Eu acho que uns 10, 15 anos para trás que a gente começou a falar, algumas escolas começaram a oferecer essa disciplina também. Sim. Então, eu dei aula de empreendedorismo lá em Anguera. Então, várias vezes. Olha só, interessante. Então, essa cultura empreendedora que eu acho que é extremamente importante para a nossa região, né? Seja o empreendedor que monta o próprio negócio, ou seja o intraempreendedor, que é aquela pessoa que tem um comportamento empreendedor. Sim, sendo um dentro colaborador, da empresa. Né? Então, eu acho que o objetivo é disseminar muito essa cultura. E eu acho que a gente está num momento muito importante para que a gente consiga consolidar a nossa região e nossa cidade como um foco em empreendedorismo. Uhum. Você sabe que o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo que adota o empreendedorismo como uma forma de vida, geração de renda e em crescimento, em franca ascensão. Mas, em contrapartida, tem um dado que é alarmante. Poucas empresas, segundo o SESI, o SENAC e o... Não, é o... Sebrae. É o Sebrae, de que as empresas não conseguem ficar mais que 2 anos. A maioria quebra. Perfeito. Por que isso acontece? Eu sei que vocês, do Ciesp, têm um trabalho incrível em relação à capacitação de empreendedores, porque o empreendedor também precisa de capacitação. Sim. Mas antes de te perguntar isso, eu queria saber, por que as empresas, apesar de todos os dados favoráveis, elas têm quebrado? Eu acredito muito, eu faço um trabalho também forte no Sebrae, especificamente num produto do Sebrae que chama-se Empretec, que trabalha muito com a questão... Nós queremos fazer, porque a gente é empresário agora, viu? Legal. Vamos fazer lá com você. É fantástico, cara. E trabalha com a questão do comportamento empreendedor, né? Ou seja, o Sebrae fez um trabalho, a ONU fez um trabalho, porque o produto Empretec, ele não é do Sebrae, ele é um produto aplicado pelo Sebrae no Brasil, mas é um produto que foi desenvolvido pela ONU. E, assim, esse mapeamento dos empreendedores de sucesso que fizeram com que surgisse um produto chamado Empretec. Então, foi feita uma pesquisa com mais de 200 empreendedores do mundo inteiro para saber o que esses caras tinham de diferente, que eles conseguiam ter sucesso. Entendeu? Entendi. E a Empretec é baseado nessa pesquisa. Ou seja, se identificou um perfil empreendedor e o produto Empretec, que é um treinamento de 6 dias, ele trabalha fortemente em cima desses comportamentos, para, de uma certa forma, proporcionar que empreendedores como nós, que não tivemos uma cultura muito forte nisso, consigamos adquirir esses comportamentos. Então, é um produto muito legal. Mas, focado na sua pergunta, Pedro, eu acredito muito que esses dados são extremamente significativos no Brasil. Porém, a maioria dos empreendedores no Brasil, eles empreendem mais por necessidade do que por oportunidade ou porque querem.
É um momento ruim que está passando, de Perfeito. desemprego talvez, e Perfeito. se aventura. Isso. E quando entra não é nada daquilo, né? E quando ele se aventura, é porque ele já tentou fazer, entre aspas, de tudo. E aí ele fala assim, não consegui emprego, então vou montar alguma coisa. E aí provavelmente ele está descapitalizado, provavelmente ele não tem um planejamento para isso, então ele é forçado a ser empreendedor. Né? Então você vê, dentro desses dados do Sebrae, 70% de uma certa forma quebram nos 2, 3 primeiros anos, Sim. é porque não se prepararam e não tem o perfil empreendedor. Então, geralmente, a pessoa fala assim, vou montar um negócio. O que está dando dinheiro hoje em dia? Está dando dinheiro isso aqui. Ele vai fazer. Né? Ou seja, sem, de uma certa forma, ter um aprofundamento na pesquisa. Um preparo em relação a isso, um plano de negócio em relação a isso. E aí a chance no Brasil é muito pequena, porque o ambiente não é muito favorável. Né? Você, hoje, como empreendedor, sabe que o ambiente não é favorável. Sim. A competição acirradíssima e você ainda tem, no caso do jornalismo, as novas tecnologias. Perfeito. Tanto, isso é tão interessante que você está falando, eu e a minha filha, que somos sócios na agência, nós éramos jornalistas. Hoje nós somos jornalistas e empreendedores e a gente está buscando capacitação. Perfeito. Porque são mundos diferentes. E aí eu acho que é onde dá o choque, né, dessa relação CLT com o empreendedor. Perfeito. E como é que vocês, com a experiência que têm adquirido na questão da qualificação dos empreendedores, o que você pode me dizer, qual que é a diferença de quem é mal sucedido e bem sucedido? Olha, dentro dessa pesquisa, até baseada na pesquisa do Sebrae, da ONU, existem 10 características de comportamento que esses empreendedores possuíam muito forte. Tá. Né? E uma das características mais fortes que tem é que esses empreendedores pesquisados, eles sabiam exatamente o que eles queriam para os próximos 10 anos. Aonde ele quer chegar. Isso. Tá. Então, ele cria uma certa visão de onde ele quer chegar. E faz o plano de negócio. Perfeito. E aí faz o planejamento para chegar nesse lugar. Então, sabe aquela... Eu lembro até hoje, uma propaganda de um banco, que não pode falar para não fazer propaganda, né? Fica à vontade. Tinha uma propaganda assim que aparecia uma linha de neon num galpão vazio e a linha de neon desenhava lá o balcão, a cafeteira, as mesas. Então é mais ou menos isso. O empreendedor, quando ele chega no lugar vazio, ele consegue visualizar exatamente como ele quer fazer as coisas. Né? Esse é o perfil do empreendedor. Essa é a visão que a gente chama. Né? E essa visão é o que faz ele carregar os outros comportamentos empreendedores. Certo. Então, dentro dessa pesquisa, foram mapeadas 10 características dessas. E o estabelecimento de metas é o mais forte para ele. A partir disso, ele vai planejar, ele vai buscar informações, ele vai ser persistente, ele vai ser comprometido, entendeu? São as características que foram pesquisadas, entendeu? Eu entendo também, Mauro, que um dos comportamentos do empreendedor é a persistência. Perfeito. O cara que não é persistente, né, ele não consegue ir longe, porque ele quer, como empreendedor, trabalhar pouco, ganhar muito, e final de semana tá de boa. Perfeito. É melhor ele voltar pro CLT, não é? Ele imagina isso, né? Melhor ele voltar pro CLT. Se você for perguntar para a pessoa que está montando o negócio por que você quer montar, ele fala assim, não, para ganhar dinheiro, para ter liberdade de tempo, né? E fazer a minha agenda. Né? Aí, quando ele vai realizar o negócio dele, ele percebe que não é bem assim. Né? Você acha que a questão... eu falo muito com pessoas que conversam comigo sobre empreendedorismo aqui, que a pandemia foi a grande virada de chave para muitas pessoas. Sim. Alguns continuaram, estão até hoje bem, e outros nem tanto. Perfeito. Né? Você acha, então, que a qualificação do empresário, através do Empretec ou outro curso, acaba sendo diferencial para ele ser bem-sucedido? Sim, eu acredito. Qualificação é a chave do negócio. É a qualificação, porque essa qualificação, por exemplo, uma das características também é a busca de oportunidade. Entendeu? Ou seja, se você sabe onde você quer chegar, as oportunidades que aparecem, elas estão de acordo com o teu objetivo. Então, você não pega qualquer coisa. Né? Porque para o empreendedor é isso. Né? Você vê oportunidade em todos os lugares. Porém, se você não tiver o foco, você gasta muito tempo fazendo algo que não vai te levar onde você quer. Entendi. Entendeu? Então, quando você tem esse foco, as oportunidades que aparecem,
digamos assim, são muito mais aproveitadas. Né? E é uma das características, entendeu? Você sabe que nós trouxemos recentemente aqui um empresário, você deve até conhecer, o Gustavo Defende, da Real Cestas. E ele falou uma coisa muito interessante que eu concordo com ele. Os empresários atuais, eles têm ouvido mais e falado menos, diferente do empresário de outras gerações. Você à frente do Ciesp São Bernardo, você percebe que os empresários eles têm conversado mais, trocado mais figurinha e com isso se ajudado? Isso acaba também sendo um diferenciador ou não? Eu acho que eles têm dado mais valor para as informações em termos do network, né? Que é uma ferramenta poderosíssima, né? Porque o empreendedor mais antigo, digamos assim... Fechadão, sei que, de tudo. Então, essa mudança, Pedro, eu acho que é uma mudança significativa de geração, porque até eu comentei na última reunião nossa que o empreendedor, que eu chamo de empreendedor mais raiz, ele era aquele cara que ele sabia onde ele queria chegar e não importava como. Ia atropelando. Ia atropelando. Trator. Hoje não dá mais, né? Não dá mais, porque esse público mais jovem, se ele não for, digamos assim, contagiado, ou se ele não for, se não tiver um compartilhamento das informações, e principalmente que faça sentido para ele, que a gente fala tanto na questão do propósito, né? Esse jovem não vai atrás. Entendeu? Então, antigamente, o empreendedor ia para frente e quem quisesse acompanhava. Sim. Se ele fizer isso hoje, ele vai ficar sozinho lá na frente. Sim. Né? Porque essa geração que está aqui, ela não vai fazer nada que não fizer sentido para ela. Então, acho que é um preparo, é uma mudança muito forte. No Ciesp, nós temos gerações antigas, gerações médias, gerações novas. Dá muito quebra-pau lá, não? Não dá quebra-pau, mas dá, de uma certa forma, você nota a diferença muito grande. Os caras não entram com uniforme de judô, né, luva de boxe. Ainda não, ainda não. Mas, de uma certa forma, você vê o conflito. Né? Você vê o conflito. E o engraçado é que, por exemplo, quando você fala em empresa familiar, algumas empresas criam essa cultura ainda. Sim. Entendeu? E mesmo o rapaz jovem, é difícil ele também mudar. Porque ele viu o pai dele fazendo dessa forma. Sim. Né? Deu certo até aquele momento, Exatamente. Vou mudar por quê? E aí, hoje em dia, não dá mais para fazer. E aí você vê que ele tem dificuldade, e aí ele acaba centralizando muita coisa em cima dele, porque ele fala assim, ninguém pensa, hoje em dia já não tem pessoas que pensam como eu. Entendeu? Na verdade, é que não é que não tem pessoas que pensam, é que hoje em dia essa diferença de pensamento é o que contribui mais para uma empresa crescer. Sim. Né? Você falou algo interessante na questão dos empresários, mas sabe o que eu percebo também com os empresários que vêm aqui? A dificuldade que eles têm de contratação de mão de obra. Perfeito. Porque isso acaba sendo um entrave para a competitividade da empresa, acaba sendo algo que atrasa algo que poderia vir com menos tempo. Perfeito. Você entende que a qualificação dos funcionários, dos colaboradores também é decisiva para o sucesso da empresa? Toda certeza, Pedro. E entra um ingrediente a mais nisso, porque antes você contratava as pessoas mais por uma questão de capacitação técnica, né? De treinamento, e, de uma certa forma, de algumas habilidades. Tá. Hoje em dia, a grande dificuldade é comportamental, é o soft skills. Sim. Entendeu? Então, nós até montamos um programa para trabalhar com essa questão de soft skills, porque a grande reclamação é isso. Ele entra através de um bom currículo, de uma boa entrevista, mas ele não fica devido ao mau comportamento. Sim. Porque ele não sabe o comportamento que é esperado dentro de uma empresa. Sim. Entendeu? E hoje é um comportamento voltado para colaboração. A pessoa ela pode ser a melhor no que faz naquele departamento, mas se ela não interagir com as outras pessoas, ela não fica. Perfeito. Não é? Isso e mesmo. O jovem hoje, esse desprendimento que ele tem da CLT também é reflexo desse comportamento individualista. Perfeito. E isso a pandemia ajudou muito, como você falou. Sabe? De uma certa forma, ele é o profissional do quarto dele, né? Do computador dele. E aí, tanto que a grande dificuldade hoje de se contratar uma mão de obra especializada, hoje em dia, é que eles querem trabalhar home office.
Sim. Entendeu? Mas e aí? Né? Como é que você vai ter uma produção com home office? Sim. Né? Alguns setores da economia permitem o home office, mas eu creio que aquilo que move, né, a economia brasileira, não, ainda é produção. A indústria, né? E duvido que vá mudar isso talvez nos próximos 50 anos. Pode acontecer de robôs estarem em determinadas funções, como a gente tem participado, isso é algo que eu tenho visto diretamente no turismo industrial, que São Bernardo do Campo tem dado como uma opção de turismo. Isso. E a gente vai nas empresas, eu já fui em algumas, creio que você também já deva ter ido, e você vê alguns robôs ali, mas é para aquilo. No restante, eu vejo um investimento, Mauro, das empresas na questão de mudar o comportamental do funcionário. Ô camarada, você tem que estar aqui trabalhando com equipe. Você não está sozinho. Perfeito. Não vai pensar que você é um jogador de futebol que vai fazer tudo sozinho, que não faz. Igual tem um time aí agora que está assim, né? Jogou tudo na costa dele, né? Você tem cara que torce para esse time. Torce? Não, claro que não. Meu time está em alta já faz tempo, cara. Então com certeza não é o time da Baixada. Não. Agora veja, esse conceito a gente está brincando, mas é algo que realmente precisa de um sistema de colaboração para que empresário e colaborador andem na mesma direção, que é o que você falou aqui em off para a gente. Empreendedorismo e intraempreendedorismo. Isso. O empreendedor é o cara que faz, une. O intraempreendedor é aquela turma que está ali, nos mais diversos departamentos. Perfeito. Como é que vocês do Ciesp olham para isso? Essa junção aí de colaborador e empresário? Para nós isso é um desafio grande, né? Porque nós temos empreendedores e empresários mais antigos, né? E mesmo mais novos também. Porque o empreendedor, Pedro, sendo muito transparente, assim, ele é uma pessoa mais egocêntrica, entendeu? Porque ele precisa ser, porque senão ele não teria essa mira de falar assim, eu vou fazer. Sim, né? sim. Então, lidar com isso ele é importantíssimo hoje em dia. Tanto que no próprio Empretec está se trabalhando já uma questão mais de liderança do que empreendedorismo. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque hoje em dia ele precisa aprender a liderar também. E liderar, muitas vezes, é o quê? É você dar poder para outras pessoas. Sim. Dar poder para a tua equipe. Liberdade. Né? Liberdade para poder trabalhar. Então, eu sempre falo assim, eu sempre ouço as pessoas falarem assim, eu treino, ensino como tem que fazer e, cara, parece que eu estou falando grego, porque ele não faz igual eu mando. Entendi. Aí eu pergunto assim, mas será que ele tem a oportunidade de fazer diferente e melhor? Entendeu? Porque, assim, se você não dá a oportunidade para ele fazer diferente do que você está falando para ele fazer, Sim. você nunca vai saber se é bom ou não. Sim. Entendeu? Então, eu falo para ele assim, dê oportunidade, dê paciência, tenha um pouco mais de paciência, perceba se ele está fazendo uma forma nova de fazer. E aí você avalia se essa forma é melhor ou pior. Se for pior, você vai falar, olha, não deu. Agora, se for melhor, valoriza isso. Legal. Mauro, eu tenho mais 1 milhão de perguntas para te fazer, mas a gente vai dar só um tempinho agora para os nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta. Segura aí e prestigia aí os nossos patrocinadores. No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita a compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor.
E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Então, nós estamos voltando dos nossos comerciais. E, Mauro, me fala agora um pouquinho desse network que vocês proporcionam no Ciesp, tá? Eu sei que é um trabalho que vocês fazem de trocas de figurinha ali entre os empresários, mais ou menos tendo como base o que eu já falei agora há pouco, né? Os empresários, eles estão se conversando mais. Perfeito. Isso o fato do empreendedor ouvir mais as dificuldades dos outros acaba ajudando? Muito, muito. Na realidade é o seguinte, né? E o próprio Ciesp tem que se adequar. Antigamente, quando eu entrei, inclusive, no Ciesp, há muito tempo atrás, era meio que um negócio meio proibido fazer negócios lá dentro, sabe? Parecia isso é uma revolução que você fez. Isso eu Sim. sei, porque eu conhecia o sistema antigo. Antigamente, você tinha medo de trocar cartões, porque falava, o cara é muito interessado. Isso é uma visão entendeu? sua. Porque o que acontece, né? É lógico que a base de uma associação como é o Ciesp é a questão da representatividade, Sim. a questão do associativismo. Ou seja, Matarazzo, Street e todos os empreendedores que montaram o Ciesp na época, Sim. foi para fortalecer a entidade Mas isso muito tempo atrás. o que né? já não mudou? Quase 100 anos atrás. Exatamente. Né? E, de uma certa forma, para ter representatividade junto ao governo, junto às instituições, enfim. Essa necessidade, hoje em dia, é importante? Porém, não é só isso. Né? Então, por exemplo, nós tivemos lá a presença da prefeita atual lá no nosso Ciesp. É importante o Ciesp ter esse papel. Sim. Junto à Polícia Militar, junto a bombeiros. Ou seja, a gente tem esse network nosso institucional para levar as necessidades dos nossos associados para essas instituições. E, às vezes, eu olho para isso, não é também só uma questão de network, mas é o empresário caminhar com outras pessoas que não só estão dentro do contexto dele, mas também que pode servi-lo de uma outra forma. Perfeito. E quando eu falo servi-lo, não é no sentido negativo, Sim. Né? De troca de trabalho, informações. Isso. Eu tive na Polícia Rodoviária, por exemplo, e aí eu descobri que existem planos específicos, por exemplo, para transporte de carga perigosa quando vai para o litoral. Né? Eu descobri, por exemplo, que por isso que não desce caminhões... Você sabe que não pode descer caminhões de forma alguma para imigrantes. Sim. Né? Não pode, mas não é uma questão de querer ou não querer. É ilegal, ou seja, a forma com que foi construído o imigrante não se pode descer caminhão. Né? Então, você vai nesses lugares, você troca muita informação. Sim. Né? Mas, especificamente na questão do network para negócio, a gente começou a mudar esse modelo, porque a gente percebe assim, primeiro a gente precisa fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? É fortalecer a nossa diretoria, fortalecer nosso conselho e fortalecer nossos associados. E de que forma o empresário pode se fortalecer? Fazendo mais negócio entre eles. Sim. Né? De forma transparente, de forma clara. Então, agora, ainda em setembro, nós vamos ter a nossa rodada de negócios. Mas o próprio ambiente do Ciesp, nós estamos querendo mudar para proporcionar um ambiente mais amigável de negócio. Né? Não simplesmente deixar as pessoas se conhecerem. Porque o nosso conselho tem 40 fundamento, pessoas. né? Algo que seja mais consistente. Uma metodologia, por Isso. exemplo, entendeu? Quando você traz essas novas tendências, essas revoluções, você
aqui do Ciesp não entra em conflito, por exemplo, que eu acho que o pessoal lá de São Paulo talvez seja um pouco mais conservador ou não? Não, o próprio presidente nosso hoje é uma pessoa muito mais nova, né? Então, ele tem trazido também essa mudança. Ajuda. Você fala do Ciesp, Servoni. o estadual. Isso, Rafael Servoni, que é o nosso presidente estadual, ele tem essa visão também de abrir mais a casa, né? Então, é o que nós estamos também fazendo em São Bernardo e no ABC, porque a gente conversa muito com Santo André também, né? Sim, porque as outras 7 cidades do ABC também têm como é que eu chamo? Unidade... Diretorias regionais. Diretoria regional, isso. Nós temos aqui Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? Então, completa as 7 cidades. Então, nós estamos querendo fazer parcerias com essas entidades, porque é aquilo, a gente fala muito que os prefeitos, entre aspas, das 7 cidades não se conversam, mas nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Sim. Entre as nossas diretorias, a gente precisa conversar mais. Entendi. Então, desde o ano passado, a gente tem feito trabalhos e eventos em conjunto com Santo André. Agora, vamos tentar aproximar São Caetano, Diadema, né? Para que a gente tenha ações conjuntas. Sim. A rodada de Fortalece negócios... o ABC, o né? ABC. O consórcio intermunicipal entra nessa questão ou não? Entra fortemente, né? Ou seja, eu acho que, pelo menos nesse ano que entrou gestão nova da administração municipal... pelo que eu percebi, a tendência é querer fazer algo diferente. Então, nós estamos num momento bom para, de repente, juntar todo mundo e falar, olha, vamos tratar o ABC como um polo regional, um polo que industrial. força nós teríamos, Nossa, se você juntar montadores... Faríamos frente para polos industriais do estado de São Paulo que encontraram na União Perfeito. Forças para poder superar muitos Perfeito. obstáculos, não é? E estão se destacando muito mais. Sim. Se você pensar em Sorocaba, em São Carlos, em Dayatuba, essas regiões, por exemplo, se você for pegar o PIB lá da região, aumentou muito nos últimos anos. E nós não estamos muito atrás com o nosso PIB. Não estamos. Só que nós temos que aproveitar, Pedro, ainda o que nós temos de potencial na nossa região. Que seria? Seria principalmente as montadoras de veículos, principalmente o polo petroquímico. Então, nós lançamos aí uma ideia para o secretário municipal, Rafael Demarque, e ele tem uma vontade muito grande de implantar isso, que é o projeto chamado Uso do Poder de Compra. O uso do poder de compra nada mais é de pegar as principais empresas que nós temos, por exemplo, em São Bernardo, e fazer com que essas empresas nos ajudem a trazer os fornecedores deles para a nossa região. Eu não estou falando de uma guerra fiscal. Estou falando assim, olha, você pega uma empresa que está fabricando rodas, e essa empresa está lá no estado de Minas Gerais, né? Quantas rodas eles fabricam aqui para a nossa região? Vamos supor que eles fabricam 20 mil rodas por mês. Poder Público, Ciesp e a empresa vai até lá o cliente, convida essa empresa para vir para a região montar uma pequena unidade para produzir as 20 mil rodas aqui. Sim. Isso que você está falando tem tudo a ver com o que o próprio Rafael Demarque falou aqui. Ele já veio aqui, legal. Né? Conversou com a gente e ele falou desse desejo dele de criar um hub logístico. Perfeito. O Ciesp está ou estará, até porque recentemente vocês realizaram um evento onde esteve o Rafael e a primeira-dama. Isso. A primeira-dama não, a prefeita a Jéssica. Nós temos total interesse, porque o que eu sempre falei é o seguinte, a indústria, não que seja mais importante, mas ela é o vetor. Se você tem indústria na região, você tem comércio forte. Sim. Porque os trabalhadores das indústrias, queira ou não queira, eles têm um valor agregado salarial muito mais alto do que um supermercado, por exemplo. Entendeu? Sim. As empresas de serviço, muitas vezes, vão depender também da indústria, né? Então, a logística é importante ter um hub aqui, mas nós precisamos ter as indústrias aqui, porque senão simplesmente vai transportar o quê? Sim. Né? Dentro desse contexto, eu entendo e sei que o Ciesp ele não está só com empresas, eles têm outros associados. Sim. Quais seriam esses outros associados e quem está nos escutando e quisesse pertencer ou fazer parte do Ciesp, como é que seria isso? É possível? É possível, nós chamamos isso de sócio contribuinte, porque na realidade o que aconteceu? Quando começou a haver a terceirização das indústrias, muitos serviços que eram prestados dentro da indústria começou a ser prestado fora da indústria. Então, você pega desde empresas, por exemplo, de usinagem, de ferramentaria. Antigamente, essas empresas estavam dentro da montadora. Pintura,
entendeu? O próprio alimentação, estava tudo lá dentro. Aí começou a se terceirizar isso tudo, né? Então, essas empresas terceirizadas, que a gente chama de indústria expandida, é as empresas que hoje são prestadores de serviço, mas que podem ser associadas às nossas, entendeu? E como é que a pessoa faz? Ela entra em contato conosco, através até do nosso site também. Qual que é o site? www.ciespsbc.com.br ou o nosso Instagram também, que a gente vai deixar depois, ou seja, é só fazer o contato, nossa equipe entra em contato com eles, né? Convida para participar de uma reunião. Quando vai ser a próxima? Ocorre com qual frequência? Ocorre mensalmente um evento maior, né? E esse mês, especificamente de setembro, nós temos 2 eventos. Setembro. Entendeu? Setembro. Um semana que vem, que vai ser especificamente sobre ESG. Né? A gente vai trazer esse tema, principalmente... Já trouxemos um especialista aqui em ESG e Compliance. Legal. Foi muito bom. A gente vai trazer especialistas também para falar sobre a questão específica de saúde mental. Né, nas empresas hoje, que é um grande problema. Sim. Né, é algo que realmente está pegando. Né? E aí, na semana seguinte, dia 24, nós temos a rodada de negócios. Tá. No caso, então, para quem tiver interessado no CIESP, fazer parte, seja... trabalhe na área de comércio, fábricas, serviços. Pode entrar em contato. No contato e participar da reunião. Participa certo? da reunião, bate um papo com a gente, se quiser a gente faz uma visita também. Tá. Porque o legal, acho que o grande ponto do CIESP são coisas, muitas vezes, que a gente não percebe. Então, por exemplo, num bate-papo com 10 empresários, né, eu estou falando de empresas, por exemplo, com uma história muito grande. Estou falando, seja numa Volkswagen, numa Termomecânica, numa Grob, entendeu? São empresas e empreendedores, desde empresas grandes e médias e pequenas. Então, ali na troca é muito grande. Então, você imagina, né, Pedro? De repente, assim, eu estou com um problema de RH na empresa. Tive um problema de RH e eu falo assim, poxa, gente, tive um problema assim, assim na empresa. Aí o outro fala assim, cara, eu passei por isso também. E o que você fez? Eu fiz isso. Puxa vida, olha só, não tinha pensado nessa ideia. Entendi. Então, você percebe que é uma coisa, muitas vezes, informal no bate-papo, que você leva um conceito novo. Entendi. Entendeu? Então, o network é muito importante, não só para fazer negócio, mas para você buscar informações de coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Superação de desafios, obstáculos, né? Como é que as pessoas começaram? Né? Como é que você evidencia o teu problema de vendas? O que mais acontece, por exemplo, estou com problema de CRM, estou com problema de um RP. Qual que você usa? Eu uso essa, eu uso aquela, entendeu? E aí começa a trocar. É importantíssimo. Mauro Miyaguchi já foi prefeito da cidade de... Prefeito não, olha, receba, irmão. Receba. Não tem o cara lá, como é que ele chama? O que fala receba, o mão de luva, ajuda aí, gente. É um cara que fala assim, receba. Mas já foi vereador da nossa cidade, tem uma experiência incrível. Obrigado pela sua participação. Com certeza nós vamos fazer outro, porque é muita coisa para falar, né? Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade aí e com certeza o CIESP sempre vai estar disponível para poder ajudar, disseminar e principalmente nesse momento que nós estamos hoje, né? Muitas empresas com dificuldade na área de exportação, principalmente para os Estados Unidos e buscando outros mercados. Nós vamos fazer uma Empretec lá com você. Olha, é lá na sede, qual que é o endereço? Lá, o Empretec é lá na sede do Sebrae, aqui, quando tem em Santo André, ali na sede nova dele, na Figueiras. Rua das Figueiras, Santo André. É ali. Tá bom. Mas geralmente quando tem em São Caetano, é na ação comercial, quando tem em São Bernardo, se faz ali no hotel. O Empretec ele varia, mas vale a pena. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Pedro. A gente vai ficando por aqui. Acreditamos que foi uma conversa rica e cheia de dicas, né? Então, você que é empresário, atua em qualquer área, procura o pessoal do CIESP para poder se fortalecer e enfrentar melhor as suas dificuldades. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.